Cada lançamento significa a aceitação de um risco. 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, 13. Na primeira vez não há problema, porque não sabemos o que nos vão fazer. As seguintes são as mais difíceis. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. As vibrações e o ruído são tão intensos que não acreditamos que o vai-vem e os sistemas vão aguentar tal abuso. A 16 de janeiro de 2003, a missão STS-107 descolou do Cabo Canaveral a bordo do vai-vem espacial Columbia. Roger, roll, Columbia. E a agitação é tanta que parece que os dentes nos vão cair. É muito duro. Columbia, you set your go at throttle up. Após ter sido adiada 13 vezes pela NASA por questões de manutenção e de calendarização, a 16 de janeiro a missão STS-107 começou finalmente o seu programa de investigação de 2 semanas na órbita da Terra. Booster separation, everything looking good on board, Columbia. Main engine cut off. Após concluir as 2 semanas de missão, o pessoal da NASA, as famílias dos astronautas e os repórteres reuniram-se perto do local de aterragem no Centro Espacial Kennedy para recebê-los. Estava a trabalhar com os meus tratores. Tenho uma empresa paisagística ali perto. Trabalho com paisagens e não gosto de saber exatamente quando é que eles vão aterrar. Na manhã de 1 de fevereiro de 2003, estava no Centro Espacial Kennedy, na pista de aterragem, com as famílias. Estávamos na pista de aterragem. Esperávamos ali de pé, com outros familiares e membros mais chegados. Não é costume haver tanta cerimónia na aterragem como no lançamento. Nessa manhã de sábado não íamos transmitir a aterragem em direto. Mas, como era costume, eu estava lá à espera. E escrevi a minha reportagem sobre a aterragem. Lembro-me de ouvir uma mensagem de um controlador de voo, o Capcom, que dizia: Rick, recebemos a vossa pressão dos pneus. Vemos o alarme da pressão dos pneus. Não recebemos o último dado. E foi aí que percebi: isto não é uma mensagem normal. Gosto de estar cá fora para ouvi-lo, gosto de estar a olhar e vê-lo a surgir no horizonte. Dá-me uma impressão mais forte da realidade. E nem tenho um relógio comigo para me indicar a hora certa. Cerca das 9 horas, no fuso da costa leste, esperávamos ouvir as explosões sónicas que habitualmente indicam a chegada do... Se por alguma razão tinham perdido a pressão dos pneus, não podiam aterrar sem pneus. Provavelmente terá sido por isso que consideraram a hipótese do injetor do vai-vem. Estava a escrever a minha reportagem, uma história que assume uma aterragem bem-sucedida e que recapitula a missão. Eu lembro-me que era um pouco antes das 9 horas. Lembro-me que há algum tempo que não havia comunicações. Havia silêncio. E isso era um pouco estranho. O relógio avançava. Tinham perdido as comunicações. Se tivessem decidido ejetarem-se, teriam comunicado. Isso fez-me pensar. Passa-se qualquer coisa. Talvez seja algo mais grave que a perda do sistema de aterragem. O tempo estava ótimo. Não havia problemas técnicos. Portanto, fui para o campo aberto à espera que sobrevoasse. E aí os telemóveis dos astronautas que acompanhavam as famílias começaram todos a tocar. De repente começamos a correr para os carros. Mas isso não chegou a acontecer. Temos um amigo que vive em Dallas, no Texas, um rapaz jovem, um adolescente que estava na rua a ver a aterragem, porque o trajeto do vai-vem passava por cima de Dallas. Mandei-lhe uma mensagem a dizer: não sei o que achas, mas estou a ficar nervoso. E logo depois ele reenviou-me uma mensagem que outro amigo lhe enviara. Uma mensagem que dizia: meu Deus, o vai-vem despedaçou-se. O vai-vem despedaçou-se. E eu fiquei...
A tragédia do Columbia. No início dos trabalhos da Comissão de Inquérito do Columbia, não sabíamos muito sobre a causa, não sabíamos muito sobre o objetivo da missão do vai-vem. Mais tarde viemos a saber que há sempre um acordo tácito entre a tripulação e os membros da NASA que ficam em terra. A tripulação faz tudo o que pode para concluir a missão com sucesso. E os membros em terra, os engenheiros e responsáveis, fazem todo o possível para manter a tripulação em segurança e para os trazer de regresso a casa. E acho que ficamos com a sensação de que os astronautas sentiram que as pessoas em terra não tinham feito tudo o que podiam, que algumas coisas não tinham sido resolvidas. 16 de janeiro de 2003 era um dia muito aguardado pela tripulação. A contagem decrescente começara 4 anos antes, quando o Congresso aprovara os fundos para uma missão da NASA inteiramente dedicada à ciência. Treinaram durante 3 anos, ao invés do treino normal de 1 ano. E devido a terem passado tanto tempo juntos, aprenderam a valorizar as diferenças entre eles, em vez de as considerarem pontos de diferença e ruptura. E o Columbia era isso, uma tripulação de 7 elementos que formavam um só. O comandante da tripulação era Rick Husband, um veterano que já participara numa missão espacial. O piloto, Willie McCall, fazia o seu primeiro voo, tal como Dave Brown, o especialista da missão. O comandante de carga, Michael Anderson, voara numa missão 5 anos antes. O engenheiro de voo, Kalpana Chawla, Ilan Raymond, veterano de 2 guerras e o primeiro israelita no espaço, e a doutora Laurel Clark, ex-oficial da Marinha e mãe de um filho, completavam a tripulação. Estava preocupado com a negligência das normas de segurança, baseado nas observações que fizera durante o meu envolvimento com a tripulação. E lembro-me de uma conversa que tive com a minha mulher antes da missão, quando lhe disse os riscos que havia num voo espacial, dando alguns exemplos. A sua resposta foi muito interessante. Disse, se é assim tão arriscado, porque é que a NASA não me disse? Na altura ela pensou que eu estava a ser pessimista. Desde o acidente do vai-vem Challenger em 1986, 17 anos antes, a NASA conduzira 81 missões bem-sucedidas. No entanto, o vai-vem continuava a ser uma nave experimental. O lançamento sempre foi a fase mais difícil da missão. Há uma enorme quantidade de energia que é libertada. Durante os primeiros 2 minutos, com os foguetes de combustível sólidos ativados, não temos capacidade para fazer nada. Ambos os acidentes no programa dos vai-vens ocorreram durante a fase do lançamento. Exatamente às 15 horas e 39 minutos desse dia de janeiro de 2003, o Columbia foi lançado para o espaço. Tal como muitas vezes acontece durante a descolagem, pedaços do isolamento de espuma que cobrem o grande tanque externo caíram devido às vibrações. Precisamente 81 segundos após a descolagem, um pedaço um pouco maior de espuma atingiu a parte frontal da asa esquerda do Columbia. Como não parecia importante, o incidente não foi imediatamente comunicado à tripulação. 8 minutos e 30 segundos após deixar o local de lançamento, o Columbia estava a orbitar em volta da Terra. Começava a parte científica da missão STS-107. A missão não era muito mediática. Tinha objetivos mistos, várias pontas soltas. Eram várias experiências adiadas por não se enquadrarem noutras missões. E acabaram por ser todas reunidas. Não era uma missão da Estação Espacial. Aliás, para além da missão do Hubble, era a última não relacionada com a Estação Espacial a ser planeada pela NASA. Mas para um voo no vai-vem, a missão é secundária. E não obstante alguém importar-se ou não com a investigação que decorria a bordo do Columbia, isso não afetava a missão porque o objetivo era que este regressasse. Era fundamental para construir a estação espacial e continuar o programa. A 1 de fevereiro de 2003, o Columbia estava há 16 dias em órbita,
e os engenheiros no centro de controle da NASA em Houston preparavam-se para conduzir o vai-vem de regresso à Terra. Com 113 missões bem-sucedidas, sair da órbita e voltar à Terra era quase uma rotina para a equipa terrestre. Mas poucos minutos após o Columbia ter sobrevoado a costa da Califórnia, soou o primeiro alarme na sala de controle maior em Houston. Flight Max. Go ahead, Max. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle. I mean, you're telling me you lost them all at exactly the same time? No, not exactly. They were within probably 4 or 5 seconds of each other. Okay. Where is that instrumentation located? All 4 of them are located in the aft part of the left wing. Alguns minutos mais tarde, outro sinal. The tire pressure on left outboard, left inboard, both tires. And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last one. Foi a última mensagem transmitida pelo Columbia. Columbia, Houston, UHF, com check. Columbia, Houston, UHF, com check. Enquanto o responsável pelas comunicações tentava em vão contactar a tripulação, o Columbia desintegrava-se sobre o Texas numa chuva de destroços. GC flight. GC flight. Flight GC, lock the doors. Copy. No phone calls, off-site, outside of this room. Our discussions are on these loops, on the recorded Devis loops only. No data, no phone calls, no transmissions anywhere into or out. Okay. Ironicamente, em novembro de 2002, conduzimos um exercício onde foi constituída uma delegação. Tínhamos uma lista de todos os membros da delegação que estariam envolvidos na investigação. E no dia em que isto aconteceu, pelas 9h30, esse plano foi ativado. Há uma vaga na NASA para uma pessoa singular, uma pessoa sénior, e o administrador gostaria que fosse o senhor. O que pensa disso? Os destroços estavam espalhados por uma área de 300 quilómetros, desde o oeste do Louisiana até Dallas. Uma área com 300 quilómetros de comprimento e cerca de 15 quilómetros de largura. No primeiro mês da investigação, as operações em Houston foram, acima de tudo, dedicadas à recuperação dos destroços. Havia cerca de 20 mil pessoas ali à procura de destroços que pudessem ser recuperados, quer vestígios dos astronautas, quer do vai-vem em si. Foi um período muito comovente. Lembro-me de estar lá e de aquilo me afetar. Tínhamos uma sensação de perda, pois sabíamos que aquelas pessoas tinham morrido nessa tragédia. Inicialmente tínhamos poucas esperanças de que os destroços nos pudessem dizer alguma coisa, mas depois começámos a ver as zonas que estavam queimadas, as peças que pareciam ter sofrido altas temperaturas. Observamos os destroços e ficamos com a sensação de que estavam a querer dizer alguma coisa. Os destroços falaram connosco, contaram-nos uma história. A história contada pelos destroços do Columbia começa a 11 de julho de 1969, quando Neil Armstrong se preparava para pousar Apollo 11 na Lua. Nos finais dos anos 60 e início dos anos 70, a NASA fez muitos planos sobre qual devia ser a iniciativa após Apollo. E após o sucesso de Apollo, quiseram algo grandioso.
Quando Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke estavam a conceber o filme 2001 Odisseia no espaço no final dos anos 60, foram à NASA, obtiveram os planos a longo prazo da NASA e leram-nos. E fazia parte desse plano a longo prazo ter uma grande estação espacial em órbita terrestre baixa. Seria uma estação espacial para 12 pessoas em 1975, uma para 50 pessoas em 1980 e uma para 100 elementos poucos anos mais tarde. E deram conta que deitar fora os foguetões após cada lançamento seria financeiramente ruinoso. Assim, precisavam de algo que fosse reutilizável, algo que fizesse o percurso entre a Terra e a Estação Espacial. O vai-vem era um passo fundamental para a Estação Espacial, que era um passo fundamental para a Lua, que no filme de 2001 constituía um passo fundamental para Júpiter e Saturno. Mas em 1972, lesado politicamente pela guerra no Vietnã, o presidente Nixon destruiu as ambições da NASA de explorar o universo ao aprovar apenas a construção do vai-vem espacial. Quando a NASA ficou sem dinheiro, só conseguiu construir a primeira parte desse sistema, e esta tornou-se um objetivo em si mesma. Portanto, durante 20 anos, os astronautas simplesmente voavam até ao espaço, faziam algumas experiências e regressavam, mas não era para isso que o vai-vem fora projetado. Fora projetado para ser um meio de transporte para ir para outros locais, mas por falta de fundos, acabou por tornar-se ele mesmo um destino. Foi interessante porque o programa Apollo mostrara-nos que era demasiado dispendioso operar veículos tão grandes. Se tivéssemos um veículo de lançamento reutilizável, poderíamos utilizá-lo vezes sem conta. Se o reutilizássemos 10 vezes, talvez fosse possível dividir o custo de um voo espacial por 10. Era essa a vantagem implícita do vai-vem, poupar nos custos através da reutilização, de modo a conseguir uma coligação política para garantir a sua aprovação. Precisávamos de mais clientes. Os únicos disponíveis eram o Departamento da Defesa e as agências de inteligências. Portanto, fomos ter com as diversas agências para saber se tinham serventia para um veículo desses. Tinha que ser como um caminhão espacial, tinha que transportar satélites militares e científicos e, obviamente, tinha que transportar pessoas. Tinha que ser capaz de descolar, voar em torno da Terra e aterrar no mesmo local. Se olharmos para todas as responsabilidades e funções que o vai-vem deve ter, estas envolvem exigências a nível de design que chocam entre si, pois resulta de muitas entidades diferentes a requerer funções diferentes para um único veículo. O acidente estava na calha desde o momento da sua concepção. Pode ter levado 30 anos a ocorrer, mas surgiria mais cedo ou mais tarde. No design do vai-vem houve um grande erro de cálculo. Pensámos que o poderíamos projetar de modo a que o fator de segurança garantisse ser sempre à prova de falhas. Mas há vários locais onde não é à prova de falhas. Para proteger o vai-vem do calor gerado pela fricção com a atmosfera durante a reentrada, a parte de baixo está coberta por um escudo de ladrilhos resistentes ao calor. Estes ladrilhos tornaram-se o pesadelo da NASA. Basta apenas um soltar-se para que os gases de alta temperatura queimem a parede do veículo e tornar-se fatal. O tanque externo também deve ser visto como algo perigoso. O combustível deve ser mantido a uma temperatura de 250 graus centígrados negativos. Para este efeito, é aplicada manualmente no tanque uma espuma de isolamento, um material tão leve e frágil como o esferovite. E foi exatamente assim que perdemos duas equipas, a partir desses dois pontos que não são à prova de falhas. Em 1979, com 2 anos de atraso, o vai-vem Columbia foi entregue à NASA com centenas de ladrilhos em falta. Apesar disso, havia um grande otimismo. Nem os atrasos, nem um escudo térmico composto de ladrilhos tão frágeis podiam afetar as esperanças da agência espacial. Na NASA acreditavam que os voos espaciais iam tornar-se viagens de rotina e acreditavam que era a sua responsabilidade construir um veículo que tornasse os voos espaciais algo rotineiro, seguro, algo que acontecesse a toda a hora, com relativa facilidade, conforto e sem grandes custos de operação. Basicamente o vai-vem chegava, aterrava e era limpo. Faziam-se reparos mínimos e em poucos dias ele estaria pronto a voar de novo.
A ideia era que a tripulação fosse capaz de operar com roupas informais, em vez de fatos espaciais. Operar um vai-vem espacial como se fosse um avião de passageiros. A 12 de abril de 1981, o Columbia superou a força gravítica da Terra na sua viagem espacial inaugural. As imagens do primeiro lançamento são um testemunho claro da fragilidade da camada de espuma que cobria o tanque exterior. Centenas de fragmentos despedaçaram-se e atingiram a parte inferior do Columbia. Pela primeira vez, o público pôde testemunhar o movimento da Terra em direto, visto através de uma câmara em órbita. Nos 25 anos seguintes, esta visão espantosa viria a tornar-se familiar. Três dias após alguns testes em órbita, os astronautas John Young e Bob Crippen prepararam-se para a primeira reentrada do Columbia na atmosfera terrestre. Desde cedo que a espuma foi uma preocupação. E devido ao meu envolvimento com o impacto do projétil, estive lá quando o vai-vem aterrou. E fui um dos que foram até ao local para verificar o estado dos ladrilhos. 3, 2, 1, touchdown. Nose gear, 10 feet. Touchdown. John Young, ele saiu e fez assim. E nós estávamos lá quando ele fez isso. Andou às voltas e acho que ele... Porque ele também estava preocupado. Toda a gente estava preocupada com os ladrilhos. Como se iriam aguentar? E como disse, descobrimos cerca de 50 buracos nos ladrilhos na parte inferior do veículo. Eles tinham um método de reparar essas crateras causadas pelos pequenos pedaços de espuma. Decidiram abrir uma exceção. Não queriam ter mais despesas, quer em dólares, quer em peso, ao colocar ladrilhos mais resistentes. Depois da STS 1, 2, 3 e 4, tornou-se evidente que não era possível eliminar os impactos perigosos num veículo reutilizável. E basicamente decidiram ignorá-los. E então diria que virtualmente em todos os voos havia pequenos pedaços de espuma que atingiam a parte inferior das asas e provocavam estragos nos ladrilhos térmicos. As primeiras falhas observadas no Columbia foram uma réplica do design das suas naves irmãs Challenger, Discovery e Atlantis. Tal como um carro de Fórmula 1, o vai-vem teria de ser reconstruído após cada voo e o custo tornar-se proibitivo. O que descobriram após os voos das primeiras missões foi o quão difícil era virar o vai-vem para o reparar. Demoravam alguns meses a preparar os veículos reutilizáveis para poderem voltar a voar e, em alguns casos, demoravam mesmo muitos meses. Por cada voo, os custos do vai-vem variavam entre os 500 mil milhões e 1 mil milhões de dólares. É o preço da construção de um estádio desportivo. E esse é um dos maiores segredos do vai-vem. A operação do vai-vem terá um custo idêntico ao custo dos foguetões dos anos 60 e 70. É muito, muito caro. Parte da cultura da NASA é acreditar que se a missão for bem sucedida, ninguém vai perguntar qual foi o custo. Nos anos 80, graças a uma impressionante equipa de 30 mil técnicos e engenheiros, o número de missões aumentou muito rapidamente. A NASA impressionou o público com engenhos que pareciam saídos da ficção científica, tal como o Space Scooter. Foram 4 missões em 1983, 5 em 84 e um recorde de 9 missões em 85. A velocidade era uma prioridade. A NASA tinha reduzido tanto o preço de lançamento de um satélite que havia uma grande fila de interessados. O prazo de lançamento é um fator preponderante. Dizemos que a segurança é a preocupação principal, mas o prazo do lançamento também o é.
Estávamos a mostrar ao Congresso e à América que tínhamos um caminhão espacial pronto a arrancar para começar a fazer várias tarefas no espaço. Portanto, era importante cumprir os prazos e manter os custos de operação do veículo reduzidos. Os engenheiros mais envolvidos na concepção do veículo sabiam dos perigos existentes. Mas os responsáveis superiores decidiram ignorar as suas mensagens e dizer: estamos comprometidos com isto e vamos fazê-lo. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Para nós, o Challenger foi uma surpresa em dois sentidos. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange. O acidente em si foi uma surpresa. A outra surpresa foi alguns engenheiros terem conhecimento do problema que provocou o acidente do Challenger e terem tentado informar a direção que não os quis ouvir. Obviously a major malfunction. O preço dessa surdez foi a morte de 7 astronautas, incluindo a jovem professora Krista McAuliffe. Foi um golpe brutal para a NASA. Os veículos ficaram parados durante 2 anos e o programa do vai-vem foi completamente vistoriado. Depois do acidente do Challenger, em 1986, o Departamento da Defesa decidiu que já não podia patrocinar o programa e determinou retirar os fundos militares do vai-vem espacial e investi-los em veículos de lançamento não reutilizáveis. Quando o programa foi retomado em 1988, o vai-vem perdera todos os contratos militares e comerciais. A NASA redescobriu as virtudes de explorar o universo. Ulisses, Galileu, Magellan. Foram enviadas sondas e telescópios para o centro do Sistema Solar, mas a missão mais espetacular foi a reparação em voo do telescópio espacial Hubble. O espaço é uma oportunidade de exploração espetacular. Em que tipo de universo vivemos? Qual o nosso lugar nesse universo? As pessoas adoram as imagens do Hubble. Se são práticas, não. Mas mostram-nos o que está lá fora. Mostram-nos de onde vimos. Mostram-nos para onde vamos. Aproximam os mundos. Após o acidente do Challenger, a NASA teve 6, 10, 15, 20 voos bem-sucedidos e voltou a pairar a ideia passada de que era apenas um avião. As pessoas envolvidas convenceram-se de tal forma que era algo rotineiro e operacional que, em 1996, a agência providenciou para que as operações do vai-vem fossem entregues a uma empresa privada. Em 1996, a aliança Boeing-Lockheed Martin herdou o contrato de manutenção do vai-vem espacial. Nos 15 anos entre o Challenger e o Columbia, o número de pessoas ligadas ao projeto foi reduzido para metade, de 30 para 15 mil. As empresas privadas baseiam-se em modelos que visam a redução de despesas utilizados em supermercados e lojas de peças, com o objetivo de diminuir o número de funcionários e os custos de um programa, fazendo funcionar no seu limite. Mas se levarmos o vai e vem ao seu limite, pode ser muito perigoso. O vai-vem estava a envelhecer e a NASA atrasara-se na procura de um substituto. Em 1998, começou a montagem da Estação Espacial Internacional. Desde então, o destino do vai-vem ficou ligado à Estação Espacial. Devido à recessão económica nos Estados Unidos, a pressão para avançar era cada vez maior. Na altura do lançamento do Columbia, o novo administrador da NASA, Sean O'Keefe, responsável pelo orçamento, foi nomeado para resolver o que era considerado o maior problema da NASA: a incapacidade de gerir os custos. De facto, a razão principal pela qual me tornei administrador da NASA foi devido ao programa de gestão da Estação Espacial Internacional se ter tornado muito confuso. O vai-vem é uma máquina muito dispendiosa e é o regime de segurança que o torna assim tão caro. É uma máquina extremamente difícil de operar. Não pode ser segura, não é segura, sejam quais forem as condições.
Estava nos nossos planos continuar a usar o vai-vem por mais uma década. O objetivo era tentar esticar o prazo o máximo possível, até ao final da próxima década. Estender até à década de 2020. É a arrogância do início dos anos 70, a arrogância da engenharia dizendo que podíamos fazê-lo, quando na verdade não o podíamos. A NASA é uma agência muito orgulhosa. Sentem que são a alma e o coração do progresso tecnológico americano. Acreditam naquilo que fazem. Acreditam que o destino humano é explorar o sistema solar. Acreditam mesmo. O que aconteceu é que, após o Challenger, eles até conseguiram mudar. Mas à medida que os anos foram passando, sucesso após sucesso, a tendência geral, mesmo por parte dos engenheiros, é de se tornarem mais complacentes. Aconteça o que acontecer, não conseguimos tornar esta máquina segura. É o veículo mais perigoso alguma vez concebido. A 16 de janeiro de 2003, enquanto o Columbia aguardava pela grande explosão de lançamento, os oficiais da NASA estavam ansiosos por ver a missão concluída para continuar a construção da Estação Espacial Internacional. O Gabinete de Gestão de Voos, em particular, ignoraram os impactos do revestimento térmico do Atlantis 4 meses antes. Para evitar mais atrasos no lançamento, o problema foi minimizado. Em 81 segundos após a descolagem, o incidente ocorreu. Como uma grande pancada num jogo de futebol. Quando vemos alguém a levar uma placagem, encolhemos-nos porque sentimos empatia. Sabemos que esse choque nos teria doído. Foi uma grande pancada de espuma, a maior que fora vista. Um grande pedaço soltou-se, atingiu a parte de baixo da asa sem que ninguém soubesse exatamente onde. Não foi considerado algo de muito importante. Quando vemos uma coisa, mesmo que anormal, com alguma frequência, começamos a pensar que é normal. O facto de ter acontecido diversas vezes e o facto de, após o regresso, a inspeção encontrar sempre explicação para tal, fez com que olhássemos para os efeitos e estragos e pensássemos que estava dentro da margem aceitável de danos ou consequências e que não ameaçava a segurança do voo. A NASA tem uma expressão terrível que é "faz parte da família". Ou seja, já vimos isto acontecer antes. Nunca provocou nada, portanto acho que agora também não acontecerá nada. No primeiro dia da missão, o lançamento do Columbia foi considerado um sucesso. No dia seguinte, as equipas da NASA repararam que a asa esquerda fora atingida pela espuma no lançamento. Os oficiais do programa foram informados e a ocorrência foi registada nos relatórios da missão. Quando o vai-vem foi atingido pelo revestimento, a NASA fez o que costuma fazer. Designaram pessoas para o investigar e designaram os engenheiros da Boeing, que tinham programas de análise anteriormente usados para calcular os danos provocados pela espuma. Estamos a falar dos tipos da Boeing. Em primeiro lugar, é interessante. O sujeito que fez correr um programa que não tinha capacidade para projetar esta força de impacto nunca tinha usado o programa anteriormente. Era tudo menos um perito. No quinto dia da missão, a tripulação acordou para começar um novo dia de trabalho. Nos escritórios da NASA, no Centro Espacial Johnson, os engenheiros responsáveis por avaliar o impacto da espuma esboçaram os relatórios iniciais. No entanto, apesar da sua apresentação e do fragmento do revestimento térmico ser 640 vezes maior do que a média, não foi tomada qualquer decisão para criar um plano de ação. Os factos foram organizados e descritos de forma a minimizar o incidente, ocultando o possível perigo para a integridade do vai-vem e para as vidas da tripulação. No segundo dia da missão, sabiam que um pedaço de espuma atingira a parte frontal da asa, que o pedaço pesava provavelmente cerca de 1 kg e era do tamanho de uma pasta. Isto é espuma, como o material do tanque de combustível exterior, e não pesa nada. Quase não tem peso. E penso que até entre os engenheiros mais inteligentes há uma capacidade de percepção muito humana, que é pensar que isto não pesa nada. Portanto, se nos acertar, não acontece nada.
Eu ainda disse: Doug, ganhaste o Prémio Nobel da Física, mas vamos fazer aqui alguns cálculos básicos. Sabíamos que o tempo de trânsito da espuma era, creio eu, 0,16 segundos. Aqui está a velocidade e agora fazemos alguns cálculos simples de física. A distância é igual a 1/2 vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Se pudermos calcular a aceleração, podemos calcular a velocidade. Sim, seria um impacto com uma força de mais de 1.300 kg, uma força de mais de 1 tonelada. Mas os responsáveis da NASA dizem que não o compreenderam. Isto é algo muito simples. Não consigo imaginar como podem ter dito que o impacto da espuma foi a 95 km/h. Estabeleceram a analogia como se uma placa de esferovite de um carro ou de uma pick-up saltasse e nos atingisse no para-brisas a uma velocidade de 110 km/h. O que aconteceria? Nada. A esferovite partir-se em pequenos pedaços e cairia. Não partiria ao para-brisas. No dia do voo, a tripulação tomou conhecimento do incidente através de um e-mail informativo. Em Houston, os dados da equipa de investigação do destroço eram tratados de forma rápida nos encontros de gestão da missão. Conseguimos obter uma gravação. Okay, good morning and welcome to the MMT. Okay, go ahead, John. Okay. We've received, the data from the systems integration guys. They use a tool they refer to as Crater to determine the potential size of the damage. The analysis is not complete, but I'm kind of just jumping to the conclusion of all that. It would mean possible impacts to turnaround repairs and that sort of thing, but we do not see any kind of, safety of flight issue here yet in anything that we've looked at. No safety flight, no issue for this mission, nothing that's going to do different. Right. There may be a turnaround. That's it? All right, any questions on that? O impacto da espuma, considerado um assunto de sumenos importância, deixou de ser uma preocupação para a gestão da missão. No entanto, alguns engenheiros continuaram a preocupar-se em silêncio. Um grande desafio para as pessoas que trabalham em organizações que recebem constantemente mensagens sobre o estado de um veículo, como é o caso do acidente do Colômbia, é saber o que constitui um perigo real. Ao longo da missão do vai-vem, há sempre pessoas que dizem: estou preocupado com os travões, estou preocupado com o trem de aterragem, estou preocupado com os propulsores, estou preocupado com a sanita de gravidade zero. Há muita especulação. Como é que a equipa responsável pela missão distingue situações de real perigo antes que elas aconteçam? Havia um engenheiro chamado Rodney Rocha. Desde o princípio que Rodney estava preocupado com o impacto da espuma. A partir dos vídeos de lançamento era visível que podia ser obviamente um problema e que devia ser investigado. E ele falou com várias pessoas da agência para que telescópios terrestres ou satélites espiões mostrassem imagens que permitissem visualizar a asa e ver se seria possível confirmar se havia danos. Queriam que o Departamento da Defesa orientasse os satélites espiões para o Colômbia para tentar visualizar os possíveis danos. Era um pedido informal e o Departamento da Defesa respondeu com um telefonema para a responsável pela gestão da missão. E ela deve ter ficado tão furiosa que alguém, é a minha interpretação do que aconteceu, deve ter ficado tão furiosa que simplesmente recusou o pedido. Após o pedido de visualização ter sido recusado, o engenheiro Rodney Rocha expressou a sua indignação num e-mail que não chegou a enviar por receio de arruinar a sua carreira. Sabemos que é possível visualizar objetos na Terra a partir do espaço e até ler uma matrícula. Portanto, seria possível ver um buraco na asa do vai-vem? Certamente que com a resolução desses sistemas de imagem é possível. Poderia ser um desafio acompanhá-lo enquanto se movimentava, mas se fosse um buraco do tamanho de uma cabeça, seria certamente visível. Dia 16. Rick Husband e a sua tripulação completaram a missão no espaço. Há muito que tinham esquecido o e-mail que notificava o capitão do impacto da espuma na asa esquerda. Foi considerado um incidente sem importância e foi arquivado. No dia seguinte, iriam regressar a casa.
Tínhamos uma fotografia da tripulação em todas as divisões da delegação do Columbia e lembrávamos-nos sempre. Estamos aqui, em parte, devido a estas pessoas que morreram e por eles e pelas suas famílias temos de descobrir como tal aconteceu. Scott Hubbard, que era membro da delegação e na altura o diretor do Centro de Investigação HAMIS, correu por toda a NASA a dizer: foi a espuma, foi a espuma, foi a espuma que o provocou. Dizia a cada pessoa com quem se cruzava: foi assim, a razão é esta, foi a espuma que o provocou. E houve alguma resistência a essa ideia. As pessoas não acreditavam e até ter sido demonstrado, de facto não acreditavam. O velho vai-vem Enterprise forneceu à delegação de investigação os componentes necessários para os testes de impacto iniciais. Todos concordaram. A espuma tinha provavelmente atingido a parte frontal da asa. A delegação construiu um modelo do tamanho real da asa, com o objetivo de disparar contra ela fragmentos de espuma a várias velocidades e ângulos. Havia engenheiros da NASA, pessoas muito inteligentes que diziam: vão disparar pedaços de espuma contra a asa e eles vão fazer ricochete. A espuma isolante não consegue provocar aquilo. E não eram pessoas ignorantes, eram inteligentes. Mas em termos de física não era intuitivo. Foi um momento emocionalmente muito forte, porque tínhamos trabalhado muito durante meses para ter tudo, para estes testes. Estava muito calor lá em San Antonio, 38 graus todos os dias. E aquilo estava cheio de cobras e coisas assim. Foi no exterior e eu estava lá de pé, como todos os outros oficiais. Chegaram 2 astronautas que ficaram mesmo atrás de mim. Depois fizeram a contagem para o disparo da arma. E bum! E depois olhamos e, de repente, lá estava um buraco gigantesco na parte frontal da asa. E inicialmente pensei que era bom, mas depois pensei melhor. Parte de mim dizia: conseguimos demonstrá-lo, mas a outra parte de mim expressava: oh, foi assim que aquelas pessoas morreram. Havia uma engenheira que viera do Centro Espacial Johnson que tinha mesmo lágrimas nos olhos, porque custava-lhe a acreditar que tivesse sido a espuma que o provocara. Mas o resultado foi tão impressionante que eliminou todas as dúvidas. A 1 de fevereiro de 2003, enquanto o Columbia acelerava de regresso à Terra, o calor produzido pela fricção com as moléculas de ar aqueceu o exterior do veículo à temperatura habitual de 1600 graus. Os observadores na Califórnia testemunharam a queda dos primeiros fragmentos de destroços. O gás sobreaquecido já tinha penetrado no interior da asa esquerda através do buraco feito pela espuma 16 dias antes. Lentamente, começou a destruir o veículo a partir do interior. O Columbia lutou até ao fim para salvar a tripulação, até o veículo se desintegrar sobre o Texas 15 minutos após a reentrada e 16 minutos antes da hora esperada para a aterragem. Na minha opinião, o ponto de vista da diretora de equipa da gestão da missão, e podemos discutir se era uma boa gestora ou não, era que, a partir da descolagem, não se podia ter feito nada. Acho que ela estava absolutamente certa quando disse: tinha razão, mas devia ter tentado. Quer dizer, há certas coisas que, mesmo parecendo impossível, devemos tentar. E eles nem sequer tentaram. Depois do acidente, as pessoas disseram que o problema ocorrera no lançamento e, desde aí, estava tudo acabado para a tripulação. Mas isso não era verdade. E numa situação dessas, não se pedem satélites espiões. Faz-se uma missão veicular extra para o observar. Basta dar uma ordem para tal. Mas isso não aconteceu. Nós pedimos à NASA que reunisse uma equipa de engenheiros. Queríamos traçar a hipótese de estarmos no 5º dia de voo e termos acabado de saber que havia um grande buraco na asa esquerda do Columbia. O que se poderia fazer? Um dos grupos disse: o Atlantis está quase pronto para o lançamento.
Se reduzíssemos o mais possível todas as atividades do vai-vem, sem comprometer os procedimentos normais de segurança para a preparação do lançamento do Atlantis, ele poderia ser lançado. Basicamente, teria sido algo como estacionar ao lado do Columbia e transferir os astronautas um de cada vez. E assim teria sido possível trazê-los de volta. Durante a procura por destroços, uma vez entrevistei um homem que tinha saído. Porque havia pessoas a telefonar a dizer que tinham encontrado destroços. E enviava-se alguém para verificar todas as chamadas. E depois houve dois que foram a uma casa. O facto não era nada relevante. Voltaram à carrinha que estava numa estrada secundária do Texas. Estavam parados ao lado da carrinha e um deles olhou para o lado da estrada. A seguir do asfalto havia gravilha e depois vegetação. E viu uma cassete. Parecia uma cassete áudio. Estavam no Texas. Podia ser uma cassete de música country ou coisa do género. Mas era um pouco mais grossa que uma cassete áudio. Achou-a interessante. Não parecia uma cassete áudio. Recolheram-na porque podia ser pertinente e entregaram-na. Era a cassete da câmara de vídeo da tripulação que a Laurel Clark estava a usar para filmar a reentrada. É o único vídeo que temos da tripulação do dia da reentrada. E lembro-me do dia em que esse vídeo foi mostrado. A NASA transmitiu por satélite e todos o vimos. E isso afetou-me porque vemos a tripulação no convés de voo sem... E sabemos o que lhes aconteceu. Sabemos tudo. E sabemos que no fim a gravação foi cortada porque tudo se incendiou. Sabemos porque ela regressou à Terra. Mas o fim da gravação não está lá. Quando acaba o filme, eles estão todos vivos e bem, e estão apenas a alguns minutos de uma morte violenta. I know that's what I keep. Sorry, I don't understand it. Okay, well. Dashback, Casey, if you got any. Yeah, great taping, you can just give it to us. I'm trying to see if I can get an overhead window view yet. This is amazing. It's really getting really bright out there. Yep. Yeah, you definitely don't want to be outside now. Like we did before. O vai-vem é um veículo envelhecido e perigoso. Deve ser retirado. Pode ser melhorado 10 vezes movendo simplesmente o tanque de combustível externo do flanco para o topo, tal como no Apollo. Há algumas pessoas que acreditam que o vai-vem é não só uma máquina magnífica, como também pode ser operada com sucesso e que se deve continuar com ela. Acho que estão errados. É uma tentativa de primeira geração, provavelmente demasiado ambiciosa, tentando fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. Será sempre vista como um marco no desenvolvimento do voo espacial, mas penso que o seu tempo terminou. A landmark in the development of spaceflight, but I think its time has come. As pessoas adoram asas. As pessoas adoram aviões. É como um avião narigudo de aspecto engraçado. As pessoas adoram-no. Muitos têm modelos de vai-e-vens. E já está entre nós há 25 anos. Cresci com ele e as pessoas também. O vai-vem era um avião. E é um daqueles milagres da engenharia. Independentemente do que pensamos do seu design em geral, independentemente do que pensamos do seu financiamento ou riscos, é algo espantoso. It is time for America to take the next steps. Today I announce a new plan to explore space and extend a human presence across our solar system. Em janeiro de 2004, um ano após o desastre do Columbia, o presidente Bush anunciou a retirada definitiva do vai-vem em 2010, ano em que estará concluída a construção da Estação Espacial Internacional. É o final de uma aventura que durou 30 anos. George Bush anunciou também o design de um novo veículo espacial. A reutilização deixa de ser uma prioridade. O novo Orion regressa ao conceito de lançadores não reutilizáveis e cápsulas colocadas no topo de foguetões. Por fim, o presidente anunciou a intenção dos Estados Unidos voltarem à Lua em 2020, como ponto de partida para a exploração do sistema solar. As velhas ambições da NASA foram ressuscitadas.
O custo do novo programa está estimado em 210 mil milhões de dólares ao longo de 15 anos. Uma bonança para a indústria espacial que compensa bem a perda dos contratos do vai-vem. Tenho alguns amigos na sede e um deles disse-me que ficou muito surpreendido e também algo desapontado pelo facto de algumas pessoas na sede dizerem: o Columbia está arrumado, vamos avançar. E o que fizeram eles? Tinham uma visão para a exploração do espaço. Bush aparece um ano mais tarde e diz: temos que fazer isto. E foi quase como se tivessem utilizado a tragédia para obter o que queriam e muito dinheiro. E acho que há uma grande parte da NASA que, não digo que tenham ficado contentes com o que aconteceu, mas que quiseram utilizá-lo em sua vantagem. Acredito nisso. They were going to use that event to their own advantage. And I do believe that. T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Em julho de 2005, após uma pausa de 2 anos, recomeçaram os voos nos vai-vens com a missão STS-114 a bordo do Discovery. Em órbita, a comandante Eileen Collins falou: As our crew looks back at our beautiful planet and then outward towards the unknown of space, we feel the importance, today more than any time, of space exploration to all those who are living on Earth. Our flight is the next flight of many in the human exploration of the universe. And finally, we reflect on the last shuttle mission. The great ship Columbia and her inspiring crew, Rick, Willie, Mike, Casey, Dave, Laurel, and Elon. We miss them and we are continuing their mission. God bless them tonight and God bless their families. Good night. Thank you, Eileen, and the STS-114 crew. We miss them too. Quando o Discovery atingiu a proximidade da estação espacial, o comandante Collins manobrou o veículo numa volta lenta de 360 graus para permitir uma inspeção cuidadosa do escudo térmico pelas câmaras da estação. Foram detectados alguns ladrilhos em falta e, pela primeira vez, um vai-vem foi reparado no espaço. Tradução e locução: Dialetos.